Louvamos a Deus pela bênção da oportunidade da gente estar junto de novo. E nessa manhã eu iniciei uma série de mensagens no texto de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19. Eu quero convidar você para que abra novamente, ou abra mais uma vez a sua Bíblia nesse texto. Se você não participou conosco pela manhã, eu estou dando continuidade às mensagens que estarão sendo pregadas a partir desse texto. O texto diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Amados, nessa mensagem eu quero me ater apenas aos versículos 15 a 17. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. A Síria era uma nação poderosa que estava ameaçando Israel e a sua soberania já há bastante tempo. Havia uma opressão sendo operada contra Israel, pois a Síria tinha intenções de domínio, e nos tempos de Jeoacás, pai de Jeoás, Azael e depois dele Ben-Hadad, reis da Síria, vinham exercendo opressão sobre Israel, sobre outros países que estavam, sobre outros povos que existia naquela região. Jeoás, nesse momento, é rei de Israel, as 10 tribos do norte. Ele sabe que Eliseu está muito enfermo. Eliseu já com idade avançada, debilitado na saúde. E Jeoás vai se encontrar com Eliseu, vai fazer-lhe uma visita em sua casa. Quando lá chega, encontra Eliseu debilitado, fragilizado por causa da doença. E Eliseu então dá estas instruções a Jeoás, instruções para um ato profético. E o que aquele ato profético orientado por Eliseu transmitia a Jeoás era uma mensagem para ele, Jeoás, que dizia: Jeoás, a flecha da vitória que vencerá a opressão que está sobre você, sobre tua casa, sobre a nação, esta flecha da vitória é você, Jeoás, pois é por meio de você que Deus vai prover a vitória contra a Síria. Amados, provavelmente você tem sofrido com a opressão do desemprego, opressão da bancarrota, da quebradeira, do abandono, do sentimento de menos-valia pela traição sofrida, ou seja, qual for o instrumento que o diabo esteja usando contra você para te oprimir. Saiba que Deus quer te dar a vitória, mas não existe vitória sem batalha.
Deus está usando Eliseu para dizer: olha aqui, ô Joás, a flecha da vitória é você. Você olha para mim, que sou o profeta de Deus, a quem Deus usou inúmeras vezes para livrar Israel, mas presta atenção, você não tem que ficar olhando para mim, esperando em mim, e pensando que agora Deus não fará, ou não fará mais nada, porque a flecha da vitória é você, Joás. Mas você vai ter que lutar a batalha, e você vencerá a batalha, porque você é a flecha da vitória. Deus quer dar vitória a nós, irmãos. Deus quer dar vitória a você, meu irmão, minha irmã, mas não existe vitória sem batalha, não existe vitória sem luta. E assim como Eliseu, da parte de Deus, estava dizendo para Joás: Deus me usa agora para falar a você que está aqui, a você que está em casa, a você que está em algum lugar ouvindo essa mensagem, que a flecha da vitória é a pessoa que se coloca sob a mão de Deus, e esse alguém é você mesmo. Mas para você poder ser a flecha da vitória de Deus, há alguns requisitos que você deve cumprir, como nós vemos aqui nessa passagem, acontecendo nesse ato profético, que Deus usa Eliseu para realizar. Primeiro, para que você seja a flecha da vitória sobre a opressão que vem sobre a sua vida, é preciso não questionar, mas obedecer. Joás sabia que Eliseu estava doente. Ele poderia ter pensado que Eliseu estava velho demais e que aquilo ali não passava de um vaticínio do profeta. E o profeta está mal, né? Está mandando eu pegar o arco, pegar flechas, abrir a janela para a direção leste, atirar a flecha. O profeta está, puxa vida, eu vim em boa hora, pouquinho mais, talvez eu nem pegasse, mas o profeta com alguma sanidade mental. Ele podia ter pensado nisso, mas ele sabia que Eliseu era profeta e que Deus falava através dele. Deus usara Eliseu inúmeras vezes com atos proféticos, através do qual o Senhor operara coisas extraordinárias. Ele sabia que Eliseu, sendo esse profeta de Deus, o que restava a ele, Joás, fazer, era se dispor a ouvir e obedecer o que Eliseu estava orientando fazer. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas questiona, não critica, questiona. Questionar é falar a respeito de algo que ouviu, com base no conteúdo emocional que possui sobre aquela coisa. Eu olho a camisa daquele menino e digo: ah, que camisa feia. Ele podia ter vindo com uma camisa mais bonita. Eu estou falando com base no meu sentimento em relação àquilo. Isso é um questionamento, eu não estou criticando coisa alguma. Um crítico de arte, ele critica a arte porque ele estudou, ele conhece as técnicas de pintura. Então ele faz uma crítica a respeito daquela arte que está sendo apresentada, um quadro, uma escultura, uma peça de teatro, um filme. Criticar não é questionar. Você pode repetir isso depois de mim? Criticar não é questionar. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, quando pregada aos cristãos de uma região chamada Bereia, eles ouviam a pregação do apóstolo e confrontavam o que ele estava dizendo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus que eles tinham. Isso é criticar.
Criticar é falar a respeito de determinado assunto com base em uma autoridade. E a autoridade para criticar é a palavra de Deus. Nós, os cristãos, herdeiros do protestantismo, os batistas e tantos outros, nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que a gente está dizendo é a única base autoritativa para criticar qualquer coisa. Quanta gente, quando ouve a palavra de Deus sendo pregada, não abre a Bíblia para conferir, não vai ruminar e confrontar a mensagem com o que a Bíblia Sagrada diz, mas já sai de pronto com isso tem nada a ver não. Eu acho que não é, eu acho que não é bem assim não. É o maldito eu acho. Que coisa maldita na vida de tanta gente. É essa axiologia que não presta para nada, a não ser desviar a pessoa. Uma pessoa assim não pode ser a flecha da vitória sob as mãos do Senhor, porque Deus espera atenção e obediência. Se você não tiver disposição para focar a atenção no que Deus está dizendo, e se você não tiver disposição para obedecer o que Deus diz, você não pode ser a flecha da vitória contra toda opressão que vem sobre a tua vida. A segunda condição para ser flecha da vitória que nós vemos nesse texto é permitir que as mãos do Senhor estejam sobre as tuas mãos. Vamos dizer primeiro qual é a primeira condição para ser a flecha da vitória? Então diga depois de mim: não questionar, mas obedecer a Deus. Não questionar, mas obedecer a palavra de Deus. Segunda condição, permitir que as mãos do Senhor estejam sobre as minhas mãos. É preciso que você tenha disposição para permitir que as mãos do Senhor estejam sobre as tuas mãos. Eliseu mandou que Jeoás pegasse o arco e preparasse para atirar flechas. E quando Jeoás pega o arco, ele coloca a flecha, ele retesa o arco, se prepara para lançar na janela que foi aberta por ele, na direção que Eliseu mandou que ele se preparasse para lançar a flecha. Quando Jeoás está pronto para lançar, Eliseu coloca a sua mão sobre as mãos de Jeoás e conserta, ajusta, apruma, mira para Jeoás. Amados, se havia uma coisa que um rei daquele tempo sabia fazer, era usar o arco e atirar flechas. Porque os reis iam à guerra e muitas vezes eles não apenas comandavam as tropas de longe, mas eles se envolviam no conflito. Normalmente usavam carros de guerra que cortavam o campo de batalha com rapidez, e lá mesmo no carro de guerra eles lançavam as flechas contra os soldados inimigos. Por que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei justamente no momento em que ele se preparava para atirar a flecha? As mãos de Eliseu naqueles dias, queridos, certamente não estavam firmes. Possivelmente pela idade avançada e devido à enfermidade, ele até tremesse as mãos. Jeoás poderia ter dito: ô profeta, fica quietinho aí, pode ficar deitadinho na sua cama, o senhor está fraquinho, o senhor esqueceu que eu sou rei, sou guerreiro, sei usar muito bem o arco, atiro bem com o arco, pode deixar que eu sei, assim o senhor vai me atrapalhar, eu vou errar a pontaria. Mas
Jeoás não fez isso. Jeoás se submeteu a ter as suas mãos sendo conduzidas pelas mãos de Eliseu. O propósito de Eliseu em fazer isso, queridos, era deixar claro para aquele rei que ele só poderia ser a flecha de Deus nesta terra, contra a opressão que vinha contra ele, contra a sua casa, sua família, seu país, se ele permitisse que a mão do Senhor estivesse sobre as mãos dele. Era preciso que o rei se deixasse ser guiado, dirigido e controlado por Deus, assim como você e eu precisamos fazer. Nós temos que ser dirigidos, nós temos que ser guiados, nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não erre a pontaria e não atire a esmo. Se você quer ser a flecha nas mãos do Senhor, para a vitória que você necessita, para as bênçãos que Deus quer realizar em sua vida, então você precisa ser alguém que obedece a palavra de Deus e se submete a ser guiado, dirigido e controlado pelo seu Espírito Santo. O que é que Eliseu aprende? Jeoás aprende que ele vai ser vitorioso, mas se ele estiver debaixo da direção de Deus. Quantas vezes nós oramos pedindo que Deus interviesse, que Deus intervisse, que Deus operasse, que Deus fizesse, mas Deus sempre fará, usando a mim, usando a você, para que a vitória possa ser obtida todas as vezes que eu e você nos permitirmos sermos guiados, dirigidos e controlados pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para de questionar. Enquanto você questiona, o quanto você avança. Enquanto você questiona, o quanto você realiza. Enquanto você questiona, o que se faz diferente nessa realidade. Não é hora de dar um basta. Não é hora de se entregar. Já não passou da hora de fazer do jeito de Deus? Você quer ser a flecha que Deus usará para certeiramente operar o livramento, acertar o alvo, obter a realização daquilo que você tanto sonha e ser liberto da opressão que te aflige? Pensa sobre isso. Deus falou com você. O que você tem para falar para Deus? Deus espera de você e de mim que nós nos coloquemos como a flecha que vai ser conduzida por Ele. Tem muita gente que se sente mirolha. Tem muita gente que se sente capaz. Ah, quantas vezes eu me senti assim. E quantas frustrações eu amealhei. E por quê? Porque não havia disposição para obedecer. Era tão questionador, tão cheio de acho que não é bem assim não. E eu nem lia a Bíblia.
Quantas vezes eu procurei a Deus em oração, mas nenhuma disposição para ouvir e receber de Deus, para criticar aquilo que estava sendo dito, criticar o que estava sendo ouvido da parte de Deus, usando a própria palavra de Deus, porque não há outra autoridade para isso, senão a Bíblia Sagrada. Eu quero orar com você. Você tem experimentado uma opressão? Há algo que você precisa superar, que você precisa vencer. Há uma opressão que tem se manifestado para te abater, para te destruir, para te incapacitar. Tem uma Síria que se levantou aí contra você e teu futuro. Seja ela manifesta no que quer que seja, Deus quer usar você como uma flecha certeira, que vai proporcionar a tua vitória. Talvez você esteja pensando ou esperando numa ação de Deus através do pastor, ou de uma outra pessoa, mas é você que Deus quer usar. Deus quer fazer manifesto em você o poder dele. Deus quer capacitar você com as estratégias certas. Vivendo numa realidade de pandemia, com lockdown, empresas que tiveram que fechar as portas e não puderam mais estar atendendo ao público, Deus operou, dando insights, ideias, projetos novos a tantas pessoas que o buscaram, porque se deixaram ser dirigidas, guiadas e controladas pelo Senhor. Não ficaram buscando em monte, em oração da fé de um líder, de um profeta. Jeoás vai até Eliseu e chora aos pés da cama de Eliseu. Ele diz: estou perdendo o maior valor em quem eu confiava para a segurança de meu país. Porque Eliseu era um homem de Deus extraordinário, que o Senhor usava poderosamente. Deus está dando uma lição para Jeoás e para mim e você aqui hoje. Ele está dizendo: você, não é o pastor, você, não é o profeta, você, não é aquele irmão de oração, aquela irmã de oração, você é a flecha que Deus quer usar. Mas para isso é preciso ter disposição para obedecer, não questionar. É preciso permitir que as mãos do Senhor estejam sobre as tuas mãos, para te dirigir, te guiar e te controlar. Quantos nessa noite querem dizer para Deus: Senhor, eu entendi, e eu quero ser essa flecha. Senhor, eu entendi, e eu vou ser essa flecha. Senhor, eu entendi, e eu quero te agradecer por essa palavra do Senhor. Vim aqui hoje, eu entrei aqui nesse canal hoje, eu conectei aqui nesse canal hoje. Eu estava precisando de uma resposta do Senhor, de uma orientação do Senhor, de uma palavra do Senhor. Eu reconheço que recebi essa palavra do Senhor essa noite. Se você está aqui, coloque-se em pé e mostra para o mundo espiritual: Deus falou comigo. E fala com o Senhor aí onde você está. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser essa flecha para a minha vida. Eu não vou ficar dependendo de A, de B, de C, da oração de alguém, do pastor. Eu quero ser a flecha.
que vai fazer diferença na empresa que eu trabalho, que está sendo ameaçada de fechar as portas. Eu quero ser essa flecha que o Senhor vai usar para fazer a diferença na minha família. Eu quero ser essa flecha que o Senhor vai usar com a tua mão poderosa sobre mim para me guiar. Eu me coloco desde agora, Senhor, submisso para ser dirigido, guiado e controlado pelo Senhor. Eu quero ser essa flecha. O Senhor me usa como o Senhor quiser. O Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Eu não quero mais ficar questionando nada. Eu vou me submeter para ser feito segundo a tua vontade, do teu jeito, Senhor. O que eu sei? O que eu sou capaz e competente para fazer? Se a tua palavra diz que o mundo espiritual da maldade 24 horas conspira contra mim, que sei eu a respeito do que será amanhã? Eu de mim mesmo não sou capaz nem competente para acertar o alvo, mas eu vou buscar a tua palavra, eu vou me alimentar da tua palavra, eu vou me submeter ao Senhor para ser guiado, dirigido e controlado. Senhor, eu tenho muita dificuldade, eu confesso ao Senhor, eu tenho muita dificuldade na minha personalidade, quando alguma coisa bate assim diferente daquilo que eu penso que é, eu já vou contra, eu questiono. Mas a partir desse momento, dessa noite, de agora, eu ouvi tua palavra, Senhor, eu não quero e não serei mais questionador. Se eu não sei, vou buscar a tua palavra, eu vou buscar a direção do teu Espírito, eu vou buscar na tua palavra. Eu não vou ficar ouvindo A, B, C ou D. Eu vou ouvir quem tem autoridade para falar comigo. É o Senhor, Espírito Santo, e é a tua palavra. E aquilo que o Senhor me disser é o que eu vou fazer. E desde agora eu abro mão. Eu abro mão das minhas inclinações. Eu reconheço que tudo que sei de nada me pode valer se o Senhor não for comigo e se o Senhor não for por mim. Por isso, eu estou me colocando submisso nas tuas mãos. Se você está participando conosco pela internet, você está tomando uma decisão como essa, onde você estiver, tem um QR Code aí na sua tela, entre em contato com a gente, nós vamos orar com você e nós vamos ajudar você na caminhada de fé. Você está aqui, você quer saber o que fazer para se tornar membro da igreja. Quando terminar o culto, não vai logo embora não. Eu e alguns irmãos estaremos aqui à frente para orientar você. Você quer compartilhar de uma dor, de uma tristeza, de um momento de dificuldade, você quer encontrar na palavra de Deus a orientação, nós estaremos aqui para ajudar você. Mas saia daqui hoje decidido, com Deus, a ser a flecha certeira que o Senhor vai usar.